Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Não se esqueça, dê um like, se inscreva no canal, dê uma olhada em nossos vídeos. Participe conosco dessa nossa empreitada de seguir adiante levando cultura, levando conhecimento, desenvolvendo os mais diferentes temas aqui e o debate sobre esses mais diferentes temas, que envolvem cultura, que envolvem história, ciências em todos os tipos e em todos os caminhos. Esteja conosco. Veja, hoje eu queria continuar com você um tema que nos traz, às vezes, a alguns aspectos da história pouco conhecidos. Volta e meia nós fazemos com você alguns temas que você provavelmente não viu na escola, mas que são extremamente interessantes. E uma questão importante e que pode aparecer, inclusive, no seu vestibular, na sua prova de Enem, é justamente a questão romana. Questão romana, o que é isso? Então vamos voltar um pouquinho ao passado. Vamos lá para o século XIX e vamos para o momento da unificação da Itália, por volta de 1870. A Itália e a Alemanha são os dois países europeus, digamos assim, que mais tarde se unificam, justamente a Itália e a Alemanha por volta de 1870. Mas vamos falar da Itália especificamente. O reino piemontês é justamente aquele que inicialmente vai trabalhar na tentativa de unificação da Itália. A princípio, a unificação não dá certo, ali por volta de 1850, aproximadamente, não dá certo. E nessa tentativa que acaba não dando certo, foge da Europa um cara que vai ser muito importante aqui no Brasil, e mais especificamente no Sul e no Rio Grande do Sul. De quem que eu estou falando? De Giuseppe Garibaldi, né? Que vai ser um dos heróis, digamos assim, entre aspas, né? A palavra herói, para nós historiadores, ela é meio questionável, mas vai ser um grande líder da unificação italiana. Aquele primeiro momento da unificação não dá certo e ele acaba fugindo para o Brasil. Vem para o Rio de Janeiro e lá ele fica sabendo da Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. E aí ele manda uma carta para Bento Gonçalves, o líder da Revolução Farroupilha, que já era o presidente, digamos assim, da República Rio-Grandense, né, quando o Brasil se separou do Rio Grande do Sul durante a Revolução Farroupilha, e manda uma carta se oferecendo para ser um corsário, isto é, um pirata em nome da República Rio-Grandense contra o Império Brasileiro. Na mesma hora, Bento Gonçalves aceita. Ele vai para o Rio Grande do Sul e lá ajuda, é um dos grandes líderes da Revolução Farroupilha, junto com Bento Gonçalves e Davi Canabarro. Bom, a Revolução Farroupilha corre, poderemos falar sobre ela em um outro programa, e depois que a Revolução Farroupilha termina, né, Giuseppe Garibaldi acaba retornando para a Europa para seguir em frente com a unificação italiana. Inclusive, Giuseppe Garibaldi, né, depois vai ser conhecido e até vai ter um livro escrito sobre isso, o herói de dois mundos, né? O herói europeu, que se envolve na unificação da Itália, e aquele que vai ser um herói, digamos assim também, aqui no Brasil, na Revolução Farroupilha, né? Na Guerra dos Farrapos, melhor dizendo. Bem, a partir daí, nós temos esse nome importante, Giuseppe Garibaldi e outros. E nós temos, finalmente, em 1870, a unificação da Itália. Principalmente depois que eles anexam Roma, eles já colocam Roma como a capital e declaram a Itália unificada. Dentro deste processo de unificação, nós tínhamos os estados papais. Os estados papais, como você deve estar vendo aí no mapa, se você olhar, os estados papais eles ficavam praticamente o que hoje é o centro da Itália, que você está vendo aí no mapa. No centro da Itália, boa parte da Itália era tomado pelos estados papais.
Quando a Itália se unificou, e colocou inclusive como rei Vítor Emanuel II, quando a Itália se unificou, esses estados papais foram tornados parte da Itália. Foram tirados do Papa, foram tirados da Igreja Católica e colocados como parte do Estado italiano. O Papa da época ficou revoltadíssimo com isso. Afinal de contas, eram territórios pertencentes à Igreja desde lá da Idade Média, de Carlos Magno, por exemplo, que já havia começado a doar terras para a Igreja. Não é à toa que durante o período da Idade Média, a Igreja Católica foi a maior proprietária de terras, a maior senhora feudal. Destes territórios que pertenceram para a Igreja Católica desde a Idade Média, sobravam ainda esses estados papais que absorviam boa parte do que é hoje a Itália. Mas a Itália pegou para ela e construiu o Estado italiano que nós conhecemos hoje. E a partir daí criou-se a chamada questão romana, uma briga, uma rusga que se formou entre o Estado italiano e a Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitando ter perdido todos esses territórios. Inclusive, o Papa da época disse se sentir um prisioneiro em Roma, dentro do Vaticano, porque haver perdido todos os territórios que pertenciam à Igreja. E se formou, como eu disse, uma rusga entre a Igreja Católica e o Estado do Vaticano. Uma rusga que durou por anos, né? A Igreja Católica se colocou meio contrária ao Estado italiano durante muito tempo. Inclusive, muitos dos imigrantes que vieram para a América, em especial para o Brasil, vieram acompanhados por algumas congregações católicas que eram contrárias a, digamos, uma ligação entre os colonos aqui e o Estado italiano. Eles diziam, algumas dessas congregações e membros dessas congregações, diziam que estes colonos deveriam ser fiéis e ligados à Igreja Católica e não ao Estado italiano, por conta dessa rusga. Então, esses padres que acompanharam esses colonos que vieram para cá, eles vão tentar fazer a ligação desses colonos com a Igreja e não com o Estado italiano. E isso vai perdurar durante um bom tempo, até que, logo após, né, a Primeira Guerra Mundial, Benito Mussolini, o famoso Benito Mussolini, o líder do fascismo, né, cria o seu fascismo, o seu partido, né, de tendência totalitária e tudo mais. E em 1925, Mussolini consegue dar um golpe e se tornar o Dutch, o líder, né, o líder da Itália, o senhor da Itália, o ditador que vai comandar a Itália a partir dali e que inclusive vai se envolver com Hitler, né? E vai criar, digamos assim, junto com Hitler e com o próprio imperador japonês, o que nós conhecemos como Segunda Guerra Mundial. Agora volta aqui para mim, veja, a partir disso então nós temos Hitler, ou melhor, Hitler não, Mussolini estendendo seu poder sobre a Itália. Ele vai criar, inclusive, a Carta del Lavoro, né? Toda uma legislação voltada aos trabalhadores, já que o Partido Fascista era um partido dos trabalhadores, ele cria, inclusive, uma legislação toda voltada aos trabalhadores. Legislação, anote aí para o seu vestibular, que depois vai ser imitada por alguns, inclusive por Getúlio Vargas. A consolidação das leis do trabalho aqui no Brasil, colocada em vigor a partir de 1943, enquanto Getúlio era ditador, é uma lei, uma proteção aos trabalhadores, um conjunto de leis de proteção ao trabalhador, inspiradas nas leis criadas por Mussolini na Carta del Lavoro em 1927. Certo? Bom,
A partir daí, nós temos, então, Mussolini cada vez exercendo mais o seu poder, se estabelecendo como líder do fascismo. Ah, interessante dizer para você de onde veio essa palavra fascismo, vê? Não é? Veio da palavra feixes, feixes de madeira. Né? Mussolini dizia que a vontade do povo italiano tinha que ser como vários feixes de madeira nas tuas mãos. Entenda, se você pega um único pedaço de madeira, você tenta quebrar, você quebra facilmente. Agora, se você junta vários feixes, vários pedaços de madeira e tenta quebrar, você não consegue. E aí ele dizia, a vontade do povo italiano tinha que ser que nem vários feixes de madeira nas tuas mãos, inquebrantável. Fora que também o cedro dos imperadores romanos era feito de vários feixes de madeira e ele queria fazer uma alusão também ao velho Império Romano, que ele queria se dizer como o continuador. Bom, mas vamos em frente. É a partir daí, com Mussolini tentando cada vez estabelecer mais o seu poder como ditador, que ele vai propor um acordo para o Papa da época, o Pio XI. Ele vai chegar para o Papa da época, em 1929, no chamado Tratado de Latrão, né? E nesse Tratado de Latrão, ele vai... Até você deve estar vendo aí o Tratado de Latrão numa foto meio ruinzinha, mas é uma foto de 1929, né? Tenha isso em mente. Né? As fotinhas em 1929 não eram tão boas quanto agora. Mas veja, nesse Tratado de Latrão, voltando aqui para mim, nesse Tratado de Latrão, ele monta, digamos assim, um acordo com o Papa da época, o Pio XI, que se o Papa disser para a população italiana que Mussolini é aquele homem predestinado, destinado por Deus para governar a Itália, em troca disso, Mussolini, permitiria que a Igreja Católica fizesse do Vaticano um Estado independente dentro da Itália. É a partir desse momento que surge o Estado do Vaticano. Porque, como você sabe, você deve saber, o Estado do Vaticano é um Estado independente. É um país independente dentro da Itália, mais especificamente dentro de Roma. É um país independente, com seu próprio governo, sua própria administração, seu próprio banco, seu próprio posto de gasolina, né? Inclusive, na avenida, antes do próprio Vaticano, né, você tem várias embaixadas que são destinadas ao Vaticano e não à Itália, propriamente dita, porque, como eu disse, o Vaticano é uma nação independente. E a partir daí, até hoje, existe o Estado do Vaticano. E isso acabou zerando, digamos assim, com a chamada questão romana. A rusga que se colocou entre o Estado italiano e o Vaticano por conta da criação da unidade italiana que acabou pegando os territórios chamados de territórios ou estados papais e que vinham desde lá da Idade Média. Espero que você tenha gostado. Um assunto interessante, tenho certeza que muito provavelmente você não deve ter visto esse tema na escola. Um abraço e não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!